Prezados sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir na liturgia da palavra, neste segundo domingo da Quaresma, que é preciso ter um olhar transfigurado para enxergarmos além das aparências, que muitas vezes nos informam de uma forma dura o sofrimento, a angústia, a paixão, a morte, mas não nos deve levar ao esquecimento de que tudo isso verá uma aurora de ressurreição. Jesus, no Evangelho de hoje, como que preparando o coração dos discípulos, e de forma muito própria, falando, preparando o coração dos apóstolos, que seriam suas testemunhas oculares, manifestando ao mundo uma realidade que dividiu a história humana em duas metades, antes de Cristo e depois de Cristo. Era preciso fortalecer-lhes a fé, para que, sob o embate de tanta dor e sofrimento que certamente viriam com a paixão e morte do Senhor, eles também não sucumbissem. Viram na humanidade de Jesus a sua identidade divina, a humanidade transfigurada deixa perceber o divino na aparência humana. Ao lado de Jesus, duas figuras insignes, Moisés e Elias. Moisés, representante da lei, Elias, do profetismo, ratificando, confirmando aquilo que da nuvem se ouviu: este é o meu filho amado, este é o esperado das nações, escutai-o. Quando lembramos que Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e a vida não tem sentido sem mim. As palavras de Jesus são seladas com um selo indelével do Pai, que as garante. Esse mesmo Jesus que com a sua vida nos dá lições de humanidade, lições que nos fazem verdadeiros administradores dos bens criados, não para usufruirmos destes bens criados até o esgotamento, mas para sustentá-los. O tema da campanha da fraternidade nos leva a refletir exatamente sobre isso. Os bens da natureza podem se esgotar,
E os primeiros a sofrer seremos nós, junto com toda a criação. Corremos o risco de uma grande convulsão na ordem criada, se não tomarmos atitudes verdadeiramente de conversão. Como eu disse no ato penitencial, é preciso pensar macro, ou seja, nos grandes desafios cometidos em nome do progresso, mas na verdade por trás disso tudo está o capital, o ganho, o lucro a qualquer preço. E o pior é que o preço tem sido a vida no planeta. Todas as agressões têm um efeito. É verdade, a natureza tem seus ciclos, mas tudo isso é sobejamente agravado por essas situações que agridem, que desrespeitam, que ofendem a ordem criada. Este é o meu filho amado, escutai. Se nós ouvíssemos mais a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, certamente não cederíamos com tanta facilidade a essas tentações que desencadeiam toda sorte de pecados que um ser humano é capaz de cometer. A tentação, nós já refletimos sobre isso no primeiro domingo da Quaresma. Tentação do ter, tentação do prazer, tentação do poder. Na base de todos os pecados estão essas três tentações que Jesus nos ensina a vencer. Portanto, é impossível pensar um processo novo, pensar uma verdadeira inversão de todas essas situações geradas no mundo, sem antes pensarmos a conversão do coração. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, beato João Paulo IX, com a graça de Deus, já chamava a atenção desta necessidade premente na conversão dos corações antes da conversão das estruturas, ou com a conversão das estruturas. Porque atrás da estrutura de pecado está o homem pecador. Não adianta tentar mudar governos, sistemas econômicos, sistemas de proteção, enfim, contra desastres. Nada disso, se o coração humano não se converter, porque o primeiro desastre é o pecado, que provoca uma verdadeira desarmonia na natureza da pessoa humana, e que depois, em ondas concêntricas, se expande, se espalha ao próximo, à ordem criada, tudo entra em desarmonia. Então é preciso, agora o tempo da Quaresma nos ajuda tremendamente nisso, pensar a conversão do nosso coração.
termos a coragem de ouvir a voz de Deus, que pede para nos desinstalarmos dos nossos comodismos, das nossas seguranças. Esse mesmo Deus que nos garante uma prosperidade luminosa. Deus prometeu isso em Abraão. Vejam a primeira leitura de hoje. O Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. É preciso ter coragem para fazer isso. É preciso ter coragem para iniciar esse processo de conversão que nos arranca de dentro de nós mesmos e nos leva ao encontro do outro, nos faz perceber que nós somos seres eminentemente sociais, não somos ilhas, e que tudo aquilo que fizermos terá sempre uma repercussão social. Não há pecado individual que não repercuta de alguma forma no social. Não há pecado individual que não repercuta, agora estamos percebendo isso, na ordem criada. Imaginem, falávamos da tentação do ter e do poder. Enquanto as nações, as grandes nações desenvolvidas, diante do desastre ocorrido no Japão, começam a repensar a utilização da energia nuclear como fonte energética limpa, digamos assim. Entre nós, alguns dizem: não, vamos construir Angra 4 ou 3. O que há hoje? Estamos pensando em algo que pode ser incontrolável, não imprevisível. Se nós pensarmos que de todas as nações da Terra, o Japão, pela sua própria situação geográfica, que exige as medidas mais sofisticadas para enfrentamento de desastres, como terremotos, porque lá, segundo informações que nós tivemos acesso, todos nós, 80% dos abalos de terra, das acomodações de placas tectônicas ocorrem naquela região, 80%. E aí foram construídas quantas usinas nucleares? 4. Com todos os mecanismos de proteção nós possamos imaginar, e até os que não imaginamos, tudo isso ruiu. Estava nas páginas dos jornais em primeira manchete: Japão perde o controle, perdeu o controle da situação. Tudo isto nos deve fazer pensar. Não é para retroceder no progresso, no avanço da ciência, não. Mas é para termos mais ética no uso de todas as descobertas que devem servir ao bem da natureza, ao bem do homem. Nunca nos esqueçamos, Deus nos criou para sermos administradores
privilegiados, e não sugadores e destruidores daqueles ambientes que sustentam a nossa vida. Isso é a coisa mais insana que existe. Mais insana. O mundo inteiro está mergulhado numa verdadeira paixão, que pode nos levar, e até alguns passam por isso, a uma ausência total de sentido da própria vida. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cheios. Nunca se consumiu tanto antidepressivos, porque o impacto dessas coisas todas é muito maior do que nós podemos imaginar. Agora tenho certeza, meus irmãos, o que nos põe em pé, acima de tudo, é a nossa fé. É a certeza de que, para além desses sinais todos, é possível um começo diferente. É possível transfigurar tudo isso em aurora luminosa de ressurreição. Está em nosso poder, está nas mãos do homem. Deus nos deu esse poder de dar marcha ré nesse processo autodestrutivo e protegermos a vida. Sabemos todos nós que hoje a proteção, a sustentabilidade do planeta é matéria de primeira ordem. Primeira ordem. Quando pensamos aí agora mais domesticamente no que fazemos com nossos rios, com nossos mananciais, com a utilização às vezes irresponsável das encostas, das margens de rios, conseguindo autorizações escusas, atendendo a interesses pessoais. Tudo isso é matéria para nós hoje e durante toda a quaresma e durante esse ano e para sempre de revisão. Tudo isso é um chamado à conversão, é um convite que Deus nos está fazendo para ouvir o seu Filho amado. Este mesmo Filho que no Evangelho que acabamos de ouvir diz aos seus naquele tempo e a nós: levantai-vos, não tenhais medo. Essas palavras de Jesus para nós soam como um verdadeiro bálsamo, um bálsamo que Ele dá ao nosso povo e aos povos da terra. Levantai-vos, não tenhais medo. É preciso ter a coragem de lucrar um pouco menos para que todos possamos ganhar. Essa é que é a verdade. Ninguém está disposto a perder, ninguém quer perder. Vejam que só há pouco tempo, eu tenho que citar situações que estão muito próximas de nós. Só há pouco tempo pararam de cobrar um pedágio ali naqueles postos ali de arrecadação, de uma via que está interrompida, literalmente interrompida em diversos trechos. Onde é que está a sensibilidade
para com aquilo que é evidente. Não precisa de muito discurso para perceber que não é possível, que é injusto. São essas coisas que nos levam a vivenciar uma verdadeira paixão cotidiana. Mas ouvimos de Jesus: levantai-vos, não tenhais medo. Eu, quando chegava à catedral, via que dia maravilhoso, que tarde luminosa nós tivemos. Quase como que um presente de Deus a nos encorajar e dizer: tudo isso eu dei para vocês. Que cada um de nós, nesse tempo favorável da Quaresma, se perceba como um verdadeiro agente promotor da vida, em todas as suas dimensões. Promover a vida. Tudo que eu puder fazer e estiver ao meu alcance, sem esmorecer, sem me cansar, como São Paulo fez com Timóteo na segunda leitura de hoje. Muito bonita, por sinal. Sofre comigo pelo Evangelho. Ele sabia muito bem porque dizia isso. Anunciar Jesus, enfrentar com as armas do Evangelho os desafios do nosso tempo, sem dúvida alguma, aqui e ali acarreta sofrimento, incompreensões, embates, choques. Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Povo de Deus aqui reunido, povo da querida Diocese de Nova Friburgo, ouçamos a palavra de Jesus. Levantemo-nos de tudo isso como temos feito, até os dias de hoje. Depois daquilo tudo que nos aconteceu, estamos dando um exemplo de esperança, um exemplo de fé, de coragem e de certeza que dias melhores virão e que nós vamos sair muito mais forte disso tudo do que entramos, porque Deus não nos permite nenhuma provação sem que dela tiremos um bem maior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,